Bom, Alex, hoje não teremos introduçãozinha, eu tenho muita coisa pra falar, eu tenho que desabafar. Então, tá começando o timeout número 9. E, mano, sem enrolação, dá os recados aí pra galera pra gente começar isso daqui logo. Ok, meu querido. A galera não pode esquecer de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, certo? Agora a gente tá aqui no canal da Endzone Brasil, né? Que plataforma nova. Então a galera tem que dar essa moral pra gente, né? Deixar o vídeo aí pra chegar pra todo mundo e se inscrever pra não perder nada, porque tem muita coisa boa vindo aí. Maravilha. Então, editor, roda a vinheta da sessão de terapia. Alex, vamos lá. Como você sabe, o San Francisco 49ers perdeu para o Cincinnati Bengals e vem agora com 3 derrotas seguidas para entrar na bye week, que finalmente chegou essa bye week que eu estava sonhando com ela, porque o time tem muita coisa para arrumar. Mas vamos lá, eu falei que eu precisava desabafar e eu vou falar aqui como um torcedor, cara, muito pouco como analista e mais como um torcedor, alguém que torce para os 49ers aí desde 2012, não é muito tempo, mas eu não tenho culpa se eu nasci em 2001 também, então é isso. Cara, desde 2021, os 49ers eles têm enfrentado o mesmo tipo de problema no meio da temporada. Em 2021, o time chega 2-4, 2-5, depois consegue a terceira vitória e tem que correr atrás do prejuízo. Então, para chegar nos playoffs, São Francisco em 2021 estava numa situação de ter que ganhar 7 jogos, e foi exatamente o que aconteceu. Ganhou 7 jogos, chegou na pós-temporada e conseguiu chegar na final de conferência, mas perdeu jogando fora de casa contra os Rams. Ano passado, aconteceu algo semelhante também. Os 49ers chegaram a ter uma campanha negativa, até que venceram lá o Los Angeles Rams e foram para a bye week. E aí, depois disso, venceram todos os jogos seguintes, terminaram com a segunda melhor campanha da NFC, mas, obviamente, tiveram que jogar fora de casa na final de conferência contra os Eagles. E... Deixa eu desabafar, cara. Esquece o Eagles por enquanto. E aí, esse ano, o que a gente tem? A gente tem o time começando 5-0, atropelando todo mundo e 3 derrotas seguidas antes da bye week. Eu sei que o torcedor tá bolado com a defesa, tá bolado com o fato do Brock Purdy ter aumentado o número de turnovers agora. O que eu tô mais chateado em relação a essa situação dos 49ers é que eu tô vendo o mesmo filme de novo. Do time começar a temporada bem, começar empolgado, e aí, à medida em que vão passando as semanas, o time vai perdendo fôlego, a defesa vai passando a ceder muitas jardas no passe. Ano passado aconteceu isso contra o Patrick Mahomes, também no Levi's Stadium. Esse ano aconteceu com o Joe Burrow e também com o Kirk Cousins, que agora, infelizmente, está lesionado. E não só isso, a defesa dos 49ers caiu de nível de um jeito, assim, absurdo desde a primeira semana. Porque contra os Browns eu até senti que o time fez uma boa partida, mas contra Vikings e Bengals foram partidas bem ruins. O ataque não fica em campo. O ataque tem 3 posses de bolas no primeiro tempo, tem 3 posses de bola no segundo tempo, e é isso. Tem que fazer touchdown em basicamente todo drive para conseguir construir a vantagem que construía antes. E isso acontece porque a defesa não consegue parar o ataque. Ontem o Joe Burrow fez o que quis. Ele acertou 28 passes de 34, se eu não me engano. Ele completou 90% dos passes. O Kirk Cousins, a mesma coisa. Ele obliterou a secundária de São Francisco, passou das 400 jardas. Então, situacionalmente, São Francisco se encontra em momentos muito, muito complicados nas partidas. Antes, São Francisco construiu uma grande vantagem no primeiro tempo, ia lá para o segundo tempo com 20 pontos já anotados e precisava só administrar isso no segundo tempo. Nas últimas 3 partidas, São Francisco não passou de 10 pontos no primeiro tempo. E aí no segundo tempo tem que correr atrás do resultado. O Brock Purdy que a gente falava que a gente queria ver ele jogando atrás do placar, eu não acho que é apenas isso. Porque ele tá sem o Deebo Samuel, tá sem o Trent Williams. Eu não acho que isso deveria ser grande coisa, porque ainda assim é um elenco recheado, tem o Christian McCaffrey, tem o Kittle, tem o Ayuk. Só que a situação onde os 49ers estão atrás do placar está sendo diferente de anos anteriores, onde era geralmente o ataque que não conseguia colocar pontos e a defesa segurava. Agora está sendo o contrário. O Brock Purdy até que está jogando bem, ele está conectando bons passes. Ontem ele conseguiu fazer o ataque rodar, ele teve 365 jardas passadas, mas a defesa não consegue parar o time. Só que aí ontem, até quando conseguiu parar,
o ataque foi lá e não conseguiu pôr pontos no placar. O Brock Purdy sofre uma interceptação estúpida dentro da red zone, que poderia ter sido retornada para touchdown se o cara não tivesse pisado fora de campo. Então, assim, é novamente uma temporada onde o time está indo para bye week, precisando correr atrás do prejuízo. E depois da bye week, vem um calendário muito difícil para São Francisco, onde vai pegar os Jaguars fora de casa, onde vai pegar os Eagles, Seattle 2 vezes, pega os Ravens dentro de casa. É um calendário que não te permite muitos erros. E aí, se a gente botar 3 derrotas para São Francisco aí, o que seria totalmente plausível, perder um jogo contra os Eagles, um jogo contra os Jaguars fora de casa e um jogo para Seattle também fora de casa, São Francisco já teria 6 derrotas. E aí já complica para você ganhar a divisão, que antes estava bem encaminhada, agora Seattle já é líder. Então, assim, do ponto de vista meu de torcedor, eu tô preocupado porque pode ser que novamente nós tenhamos que jogar uma final de conferência fora de casa. E, querendo ou não, muda muito, cara. Muda muito você ter o apoio da torcida num jogo decisivo. Muda a atmosfera do estádio, muda o ânimo dos torcedores, a confiança dos jogadores. Esse é meu desabafo. Perfeito, meu querido. Eu que podia, né, tá fazendo muita graça aqui, né, que minha primeira função é entreter o telespectador, mas estou em posição de terapeuta e vou te dar meu contraponto, assim, então, como uma visão de alguém que não é torcedor, né, eu entendo tudo isso que você tá falando e, ao mesmo tempo, acho que é muito da situação mesmo do San Francisco 49ers. Não tô desesperado com esse time ainda, né? Não que você esteja necessariamente falando isso, mas acho que foram as 3 últimas semanas, né, pegando esse recorte, assim, contra os Browns, um jogo com clima maluco e tal, que ainda teve chance de ganhar, não ganhou, né, e nas 2 últimas semanas enfrentaram 2 ótimos quarterbacks, né, nesse ponto, assim, da defesa. E no Kirk Cousins, que, igual você falou, infelizmente tá lesionado, né, tava jogando muito esse ano, e o Joe Burrow agora saudável também, né, então eu acho que tem coisas a melhorar, né, nessa defesa, assim, pegando principalmente, mas a bye chega em uma hora boa e um bom coaching staff, né, consegue resolver os problemas assim como foram nos outros anos, né. Acredito que a torcida dos 49ers estivesse reclamando do time como está agora nesse ponto, nas outras temporadas também, sabe? Então, é metade da temporada, sim, querendo ou não. Então, tem a outra metade, sabe? Eu confio nos 49ers para resolver essas coisas. Estou dizendo que é garantia de que não vai continuar dessa forma? Não, não é. Mas eu acho que os 49ers têm calibre para conseguir resolver isso, né? Acho que tem muito a ver com lesões também, né? Um left tackle e um wide receiver que é usado como running back mudam tanto assim, né? As coisas. Talvez não, mas quando você tem o Deebo e o Trent Williams, né? Que são 2 dos melhores da liga na sua posição, faz completa diferença. Então, eles voltam também. Acho que o Brock Purdy tá ganhando experiência, querendo ou não, e jogou mais 2 partidas aí que ele não necessariamente foi bem nesse tipo de situação, mas ele vai aprender alguma coisa com isso, né? Então, os 49ers antes estavam, né, amassando todo mundo e é muito fácil jogar com esse script. E quando você, né, precisa de fazer mais alguma coisa, o Brock Purdy não estava nessa situação sempre. Então, é difícil para ele, querendo ou não. Não significa que ele não possa aprender, né? Então, já tem mais 2 jogos aí de experiência. Então, ainda acho que tá tudo bem. O meu único problema, né, o principal, assim, é a seed 1, que é o ponto que você toca. Que aí sim eu acho que agora dá uma complicada boa. Acho que ainda dá pra sonhar e tudo mais, mas, né, o calendário complica justamente por você ter ido tão bem ano passado. E aí, com 2 derrotas a mais, assim, que talvez não fosse esperado, né, talvez uma, assim, fica difícil. Você diminui muito a margem de erro, né, acho que os 49ers têm calibre pra conseguir tudo isso, mas talvez, né, isso impacte aí, a gente vai ver mais pro final, de fato, sim. Tá certo. Bom, eu vou deixar aí você também falar um pouquinho sobre o Philadelphia Eagles, porque você merece. Os Eagles agora estão com o melhor recorde da NFL. Birds. Obrigado por isso, Kansas City Chiefs. Mas assim, por um lado eu tô feliz também, porque eu como um amante do futebol americano, eu gosto muito desse time dos Eagles. Eu acho que é um time que joga um futebol americano muito diferente das outras equipes. É um futebol americano também tem um lado de inovação, mas tem também um lado de fazer o básico muito bem feito, correr com a bola, ter um sistema simples para o QB ali de run pass options.
E, cara, fala um pouquinho também do A.J. Brown, por favor, porque a gente não tem dito o suficiente nesse programa, o tanto que esse cara é absurdo, o quanto ele evoluiu da temporada passada pra cá. Ele é hoje o alvo de segurança da NFC, cara. Eu não teria nenhum outro wide receiver antes do A.J. Brown pra pegar de qualquer time dentro da NFC. Então, vai lá, comemora. Mano, eu queria começar, na verdade, pelo cabeça, que é o Nick Sirianni, certo? Acho que a gente precisa falar mais de Nick Sirianni. Ele fica um pouco escondido pelo elenco ser muito forte, mas o elenco só funciona dessa forma por conta dele. Desde quando ele chegou, ele mudou a cultura do time, que era muito boa assim com o Doug Peterson, mas no final, né, ali na era Peterson-Wentz não tava dando nada certo, o Eagles escolheu lá em cima no draft. E aí, quando o Sirianni chegou, as coisas mudam, né? É um time que, como você diz assim, ele é muito divertido, né? É um time que é agressivo quando precisa ser. Nessas 2 últimas semanas, o Eagles só pontuou tanto e talvez tenha vencido o jogo porque o Sirianni arriscou quartas descidas quando precisava, né? É um time que é muito consciente da situação de jogo em que ele está e é muito criativo, né, em cima disso. Então, acho que ele merece mais amor, sabe, por estar construindo isso tudo aí junto com o Jalen Hurts, né? O elenco claramente ajuda, mas isso também é mérito dos Eagles, né? E é ele que faz todo mundo render. Dito isso, A.J. Brown, cara, eu quero que agora toda jogada que não seja touch push seja passe pra A.J. Brown, sabe? Acho que nem precisa mais correr com a bola. É só jogar a bola no A.J. Brown, cara. Teve um drive, assim, que até acabou no fumble do touch push, assim, que os Eagles não estavam conseguindo fazer nada e chegava numa terceira descida longa, passe pra A.J. Brown, convertia de novo. Primeira e segunda descida, nada acontecia, passe pra A.J. Brown, convertia de novo. Então, assim, ele tá, de fato, sendo o melhor wide receiver aí da conferência, né? Tem o Tyreek Hill do outro lado. E tá jogando demais e ajuda demais o time quando as coisas não estão funcionando, né? No primeiro tempo o Eagles não jogou muito bem essa semana e chegou pro segundo tempo com uma desvantagem até menor, muito por causa desse drive assim do A.J. Brown. E aí se ajustou, né? Brian Johnson foi muito bem no segundo tempo, né? Conseguiu envolver mais o Devonta Smith, mesmo que o jogo terrestre também não estivesse funcionando. O Jalen Hurts e o A.J. Brown ajudaram bastante. E do lado defensivo que eu tô um pouco mais preocupado, querendo ou não. Né, eu acho que esse matchup contra os Commanders é muito ruim, né? Então, essa coisa do Bieniemy, esse ataque, né, do Andy Reid, do Eric Bieniemy, assim, é muito ruim contra a defesa dos Eagles. Acho até, cutucando, assim, se fosse o Jonathan Gannon que tivesse coordenado esse jogo, ia ser a notícia da semana, sabe? Mas o Eagles ganhou e o ataque foi bem, então tá tudo bem. Mas eu confio no Sean Desai, assim, pra arrumar as coisas, né? Acho que a gente sofreu com lesões. E nesse jogo a secundária não estava muito bem. O pass rush estava até chegando, mas o Howard estava lançando a bola tão rápido que você não conseguia sacar ele. Né? Só o Russell Reddick lá no final, que está sendo o closure assim, dos Eagles essa temporada, conseguiu colocar ele no chão. Mas é um time que está indo muito bem, certo? Então é um time que ele é confiável, é um time consistente, né? Precisa melhorar as coisas, acho que nas 2 fases da bola, né? Esse jogo começou mal e depois se resolveu. E tá chegando a bye week também, que o Eagles também sempre volta bem da bye. Quando que é a bye? Joga contra os Cowboys na semana 9 e na semana 10 é a bye week. Ah, certo. Então dá pra cortar o Kenneth Gainwell na bye week, então. Coitado do Kenny D, cara, mas tá complexo essa situação. Ele era o seu running back 1 antes da temporada Não, começar, na primeira partida ele foi quem teve mais toques. Aí ele saiu machucado, o Swift entrou e aí deslanchou, né? Acho que mais do que qualquer um esperava, assim. E aí, desde então, tá sendo running back 1 e com razão. Uhum. Cara, mas você não acha muito louco que o Rashad Penny tá nesse time? Eu não lembrava disso. Eu não esperava mais do que isso, assim, sabe? Eu não achei que ele fosse ficar na frente dos dois. Eu gostaria de ver ele retornando, mas tem o Cove também, que é muito bom retornando, que a gente também não fala porque é special teams. Mas, então ele não tem espaço, sabe? Não, mas nem acima do Gainwell, mano. É porque eu entendo que o Gainwell em jogadas de passe ali, ele bloqueia. Mas, pô, cara, o Gainwell... Parece que toda rodada tem algum lance bizarro dele, que o time sofre um fumble, que ele perde algum bloqueio, sei lá, mano. Toda semana eu sinto que você tá falando. Tipo, ele piorou do ano passado pra esse, sabe? Então acho que ele chegou com mais moral do que ele tá agora. Mas
de certa forma, eu acho que as duas últimas semanas não fazem jus ao quanto ele é confiável também, né? Ele não é tão explosivo quanto o Swift, por exemplo, mas em tese, né? Não tá sendo assim, esse que é meu ponto. Então, até que ponto você vai insistir nisso, né? Eles perguntaram isso pro Sirianni e ele falou, ano passado o AJ teve, tipo assim, 3 jogos em que ele sofreu fumble em 3 partidas. E aí, eu tenho que parar de lançar pro AJ Brown? Não. Né? Não acho que o AJ Brown é o Kenneth Gainwell, mas até que ponto, então, vamos insistir nessa teimosia. Mas, em tese, ele é um cara que você confia nesse ponto, né? Naquele drive nos Eagles, no último drive, assim, antes do primeiro tempo, né? No 2-minute drive, assim, que o Eagles saiu com o touchdown do AJ Brown, teve 3 passes do Kenny Gainwell, né? Ele bloqueando, tipo assim, também, pro Jalen Hurts passar a bola pra outras pessoas, então... Em tese, sabe, ele faz boas jogadas também, mas tem essa coisa, tem um fumble, às vezes ele perde um bloqueio que, tipo assim, estraga a jogada, então fica marcado mais do que as outras coisas pequenas que ele faz ao longo do jogo, sabe? Alex, bora responder aqui uns comentários da galera. Eu sempre vou pedir no Instagram para vocês mandarem perguntas, tá? Eu aviso lá nos stories quando que as perguntas vão ser respondidas no timeout, e aí a gente seleciona aqui as mais interessantes, com as melhores narrativas. A gente está tentando também falar de outros times, além de São Francisco 49ers e Eagles, porque eu não sei se vocês notaram, mas eu torço pros Niners e o Alex pros Eagles, então não é coincidência que a gente fala desses dois times, tá? Mas vamos lá então. Alex, a primeira pergunta aqui: qual a chance do Seattle Seahawks beliscar uma final de conferência nessa temporada? Essa é uma ótima pergunta, tá? Eu acho que tem chance, né? Acho que com esses tropeços de São Francisco e principalmente por Seattle ter o confronto direto contra os 49ers, né? Então tem a chance de se colocar em vantagem aí, né? Em cima do outro desafiante que a gente diria direto com os Eagles. Acho que tem chance, né? Acho que também tem Dallas que tá aí no meio, Lions também é embolado, mas eu acho que tem chance. É um time que melhorou depois da semana 1, assim, que acho que deu um susto assim, nas 2 primeiras semanas, e desde então a defesa se encontrou, o Witherspoon tá jogando muito, o Ole interceptou bola essa semana, né? Então tem o Boemaf na linha que eu gosto bastante, né? Jamal Adams voltou, sabe? Do outro lado, Geno Smith com Jackson Smith e Digba chegando aí, voltou da lesão, né? Jogando muito bem, DK, Lockett, tem bons running backs, tem bons tackles, sabe? É um time que tem talento pra isso. E tá se encontrando ao longo da temporada, certo? Isso que importa. É melhor você tá jogando o seu melhor futebol americano o mais tarde possível. E acho que Seattle tá nesse ponto, né? O que deixa a gente desconfiado, assim, em relação é o Geno Smith, né? Por melhor que ele esteja jogando, assim, que ele possa jogar, ele tem um teto, assim, né, o que a gente coloca. Então, quando você vai enfrentar, né, um deck, um Jalen Hurts, assim, for ter que sobreviver a um tiroteio, você fica um pouco desconfiado. Mas todo domingo tudo pode acontecer, né? Às vezes a defesa vai salvar, tipo assim, num jogo que ele só precisa fazer o suficiente e, né, acho que Seattle tem possibilidade de chegar na final de conferência, assim. O Gabriel pergunta aqui, ó, Bengals com Burrow saudável é o melhor time da NFL? E eu já vou começar dizendo que eu acho que não. Eu ainda acho que é Philadelphia e Kansas City. É porque o Kansas City ter perdido para Denver por 24-9 foi meio feio, eu entendo. Mas a gente não pode esquecer também que logo no começo do dia os Chiefs avisaram que o Patrick Mahomes não estava saudável, que ele estava doente, ele estava com algum tipo de incômodo. E que também os Chiefs sempre têm derrotas bizarras na temporada. E vinha jogando talvez um dos melhores futebol americano da temporada, sabe? Então eu ainda fico com essas duas equipes à frente, porque também, cara, tanto o Eagles quanto os Chiefs foram as equipes que chegaram no Super Bowl ano passado e não dão motivos pra gente desconfiar que eles não possam fazer isso, entendeu? Eu acho que não teve ainda regressão de nenhuma dessas duas equipes pra gente duvidar. Enquanto os Bengals, querendo ou não, eles têm essa tendência de jogar mal no começo das temporadas e ir recuperando aos poucos. Mas eu ainda acho que os Bengals não têm jogo corrido. O Joe Mixon não está conseguindo ter um bom aproveitamento nessa temporada. Teve um jogo melhorzinho contra São Francisco, situacionalmente. Mas ainda assim, eu tenho um pouco de dúvidas de qual a profundidade de talento e de opções que esse ataque tem, entendeu? Tipo, num dia que o Joe Burrow não estiver jogando bem, será que o jogo corrido vai conseguir aparecer? O Loa Naurumo, que você gosta pra caramba aí, tá fazendo um baita trabalho na defesa, mas eu não sei se isso é suficiente. Você compartilha da mesma visão? Também, cara, eu
acho que assim, o melhor time da NFL é uma posição muito exclusiva. Só pode ter um melhor time da NFL. E aí acho que fica difícil colocar Cincinnati aí. É um dos melhores, melhorou muito, e isso dá pra gente dizer sem dúvidas, né? E eu não duvido do Joe Burrow, sabe? Em nada, assim, nesse sentido. É um cara muito, muito, muito especial que dá a chance do time vencer toda semana. Tem um coordenador ofensivo que, como você falou, eu sou muito fã, né, das coisas que ele faz. Acho que contra Seattle, por exemplo, que foi, né, um confronto assim, de outro time que a gente tá falando aqui sobre chegar na final de conferência, que o Joe Burrow não foi tão bem contra essa defesa e quem ganhou o jogo foi o coordenador ali na Red Zone, né, segurando muito o Geno Smith. Então é um time, respondendo a pergunta também, muito completo, né, que tem um quarterback de elite, que dá a chance aí de vencer toda semana, mas acho que melhor é uma posição muito exclusiva, que acho que você tem que vencer esses outros times, esperar que esses outros times saiam dessa posição, mais do que Cincinnati, né, acabe tendo que provar isso pra gente, assim, de certa forma. Perfeito. Próxima pergunta aqui, qual peso vocês dão pra folga nos playoffs? Quem leva ela e quem mais precisa? Cara, eu acho que a gente dá um peso bom, porque faz diferença, né? A NFL até, inclusive, diminuiu uma folga, assim, pra ela ficar mais exclusiva ainda, né? Usando essa palavra de novo. Então, acho que, né, jogar em casa e descansar numa temporada longa como é a da NFL, né? A gente fala assim, 17 semanas é uma coisa curta, mas pra quem tá lá jogando é uma temporada longa, certo? O efeito que isso tem no seu corpo. Então, ter uma semana pra descansar, pra poder fazer o scout do seu próprio time, ver o que você precisa melhorar ou não, né? Tanto é que as bye weeks são muito bem-vindas pra muitos dos bons times por conta disso, né? A gente falou aqui dos 49ers, vai falar dos Eagles quando o Eagles entrar de bye. Então, né, tem um peso muito grande. Quem vai ficar? Cara, eu vou continuar com a minha aposta na AFC do Baltimore Ravens, certo? Eu acho que o calendário não é tão difícil quanto, né, de um Chiefs, por exemplo, apesar de que o Chiefs aí pode muito bem fazer isso, né? Eu acho que uma das coisas, cara, quando a gente fala alguma coisa nesse sentido, quando a gente fala A, as pessoas entendem que a gente implica que B não pode acontecer, o que não é verdade, sabe? Então, porque eu acho que os Ravens vão ficar com a seed 1, não significa que eu não acho que os Chiefs possam ficar, que não mereçam ficar, sabe? Então acho que vai por essa linha. E na NFC eu vou ficar com o meu Philadelphia Eagles, né? Eu acho que tem um calendário bem difícil, mas acho que esse time mostra que dá pra confiar nele e tá aproveitando aí dessa parte fácil do calendário, né? Eu achei que chegaremos na semana 9 aí 7-1. Então, estamos 7-1, tá como eu planejei que fosse ser, pelo menos até agora. E aí tem um jogo contra os Cowboys, que é bem importante, não só pra divisão, mas justamente pra essa seed 1, né? Então, também mais um detalhezinho aí que vai fazer diferença nessa semana 9. Perfeito. Eu acho que o time que mais precisa dessa folga é o San Francisco 49ers, por tudo que a gente já falou. É um time que tá batendo na trave ano após ano, chegando na final de conferência e tendo que jogar fora de casa. E por melhor que seja o elenco, a gente já explicou que faz muita diferença. Então eu acho que é o time que mais precisa, mas eu também não acho que vai ficar com a seed 1. Eu acho que na AFC, cara, eu tendo a ficar com Jacksonville ou com Kansas City ainda. Porque eu acho que é difícil você duvidar do Patrick Mahomes. E o calendário de Jacksonville é um calendário que permite que o time sonhe com seed 1. E é um time que eu ainda não tô tão empolgado quanto outras pessoas estão, sabe? Porque eu ainda vejo que Jacksonville encontra dificuldade em algumas partidas. Às vezes o jogo corrido não entra, às vezes o jogo aéreo não entra. Então é um time que ainda não joga aquele futebol americano de rolo compressor, sabe? Não apresentou um futebol americano imparável até agora, porém tá ganhando jogos. Venceu agora aí o Pittsburgh Steelers, que estava com uma defesa, uma das melhores da NFL. Então, eu acho que dá pra ficar aí com Jacksonville ou os Chiefs. Eu vou com Jacksonville pra dar um palpite, assim, de fato. E na NFC, eu acho que os Lions ficam com a seed 1 pelo seguinte. O calendário dos Eagles é muito difícil agora. E pode ser que aconteça do time perder 2, 3 partidas. E, sabe, por conta do calendário, o Detroit Lions ficar com essa seed 1. Mas também eu acho que hoje tá entre essas duas equipes. São Francisco precisa correr muito para chegar nessa seed 1. Dallas é um time que pode pingar aí também, tá com 2 derrotas, tem 2 jogos ainda contra os Eagles. Vai que, sabe?
Mas hoje eu ficaria com Eagles e Lions também disputando essa seed 1 aí. Próxima pergunta aqui do Ramon. Acham que se colocar um QB melhor nos Browns, eles poderiam brigar mais longe? Cara, com certeza absoluta. Né? Acho que... Não tem nem muito o que discutir aí não, né, pois mano? é, Tipo, tá com um dos piores QB plays aí da NFL, né? Acho que fizeram enfim, além de tudo que a gente já disse sobre o assunto, né? Uma decisão muito ruim em trazer o camisa 4. E aí, cara, as opções que o time tem não são boas. A gente sempre falou do Brissett, que tinha que ter, no mínimo, ficado com ele no elenco, né? Porque jogou melhor do que quando o outro cara entrou. E P.J. Walker, cara, não dá, é divertido. P.J. Walker é divertido, cara, eu aceito. Mas ele não necessariamente te dá uma chance de vencer o jogo snap a snap, né? E ele pode ter os flashes, mas não necessariamente ele te dá essa chance. E tem uma defesa muito boa, né? O Jim Schwartz, campeão do Super Bowl com o gigantesco aqui da Filadélfia, coordena uma coisa, né? Tá indo muito bem. E tem muito talento, Myles Garrett, os corners, enfim. Então, se você tivesse um quarterback que te desse um piso mínimo bom, você poderia, eu acho, brigar, né, por conta da defesa, enfim, por conta do talento que tem no elenco mesmo, é um elenco talentoso, que daria mais chance de brigar de fato, sabe? É isso. eu tô de acordo com você, cara. Eu não acho que os Browns hoje sejam contenders justamente pelo QB. E eu gosto da sua abordagem Lord Voldemort com aquele que não deve ser nomeado também lá, o suposto quarterback de Cleveland. Esse aí eu não vou ter nenhuma profissionalismo e tal, não. Eu torço pro cara ir mal, eu gosto quando ele é interceptado, eu dou risada e doa quem doer. Felipe pergunta aqui, o New York Jets ainda sonha com playoffs e o retorno de Aaron Rodgers? E essa pergunta aqui é interessante, porque o Aaron Rodgers tá bem engraçadinho, cara. Ele tá indo em alguns jogos ali dos Jets e fazendo um aquecimento junto com o time, lançando umas bolas. E assim, quando o cara lesiona o Aquiles, a primeira coisa que você pensa, tá fora da temporada, certo? Bom, o Aaron Rodgers diz que quer voltar pros playoffs. E querer e poder são coisas totalmente diferentes, né? Então, eu não sei, eu acho que ele não vai conseguir voltar. Mas vai que ele descobriu um chá de trombeta aí, alguma coisa, sabe? Barulho de golfinho. Um cogumelo jamaicano, sei lá. Vai que. Mas, assim, eu acho que sonha com playoffs porque o New York Jets, assim como o Los Angeles Chargers, é um time que você não consegue explicar muito bem, sabe? No ano passado, não. No jogo passado, o time tava 7-10 contra os Giants, até os Giants terem um field goal pra matar a partida. Os caras erram o field goal. E aí, com 20 segundos, basicamente, o Zach Wilson atravessa o campo, bota os Jets em situação de field goal. Aí, na prorrogação, eles não começam com a bola, mas tem a bola de volta. E aí, num passe que é interferência, eles estão na... Sabe? São coisas que, tipo, o New York Jets é inexplicável. O New York Jets sofre pra ganhar do New England Patriots, perde pro New England Patriots, e aí ganha do Philadelphia Eagles depois, sabe? Tira a investimento. Não dá pra entender esse time. Então, eu acho que sonha com playoffs. Mas o Aaron Rodgers, pra mim, é incogitável ele voltar. Cara, eu acho que sonha também. Acho que esse time tem uma cultura diferente desde que seu ex-coordenador defensivo Robert Saleh chegou lá, que toda vitória contra o Jets você tem que suar pra ganhar. Sabe? Então, é isso. Vai ter jogo que igual o Eagles vai cometer um monte de erro e é isso. Você tem que aproveitar a oportunidade, senão esse time acaba ganhando. Os Giants tinham 99,9% de chance de vencer esse jogo e com o field goal errado eles perderam com tudo que se sucedeu. É tipo jogo de college isso daí. Total. O que aconteceu foi tipo college football. Exatamente. Então é um time que te faz trabalhar, te faz suar, esforçar pra vencer os jogos e eu acho que pode dar um jeito de sonhar. Não sei se vai acabar conseguindo entrar nos playoffs, mas acho que dá pro torcedor ainda manter a esperança, né? Pode ter sorte, às vezes com sorte, cara. Você só precisa disso, só precisa se colocar em posição de ter sorte, e acho que os Jets têm feito isso. A minha questão com o Aaron Rodgers em específico é que, cara, talvez 65% do Aaron Rodgers já seja melhor, uma opção melhor do que o Zach Wilson. Então, sabe, se ele conseguir isso, talvez ele já volte. E aí, tendo Garrett Wilson, tendo Brice Hall, né? Tá ajudando o Zach Wilson a vencer jogos, por que não 70% do Aaron Rodgers, sabe? Então, acho que dá pra sonhar, sim.
O Will Levis terá continuidade na posição mesmo com o Tannehill voltando? Pra mim, sim. Pra mim, o Tannehill não joga mais nenhuma partida pelo Tennessee Titans. Eu também acho que sim, né? É um cara que eu gosto, de forma relativa, assim, claro, do Ryan Tannehill, né? Não me surpreenderia de vê-lo nos Falcons, inclusive, vamos tocar um pouco nesse assunto, né? Não sei, né? Todo QB mas... o pessoal joga mano, pros Falcons. É o ex mano. do Arthur Smith, mano, entende? Tem um amor Pô, antigo pra que ali. você vai voltar com a ex? Qual que é a sua opinião sobre voltar com a ex, Mano, inclusive? eu namoro minha ex, então assim, eu não tenho... Meu lugar de fala é... Não, mas vocês são fofos juntos. Então, deu Vocês são certo, fofos às vezes juntos. funciona. Amor, te amo. Amor, ai. te amo. Então, assim, acho que o Levis tem que voltar e ser o titular, porque você não tem mais perspectiva com o Ryan Tannehill. É um time aí que, por mais que tenha vencido esse jogo, né, vai ter que entrar num processo de reconstrução. Trocou A.J. Brown, obrigado, Tennessee Titans. Trocou o Kevin Byard, obrigado, Tennessee Titans. Nossa, cara, eu odeio o Tennessee Titans por isso. O time tá só abastecendo. Até o Julio Jones. Se o Carolina Panthers trocar o Brian Burns pros Niners, eu esqueço tudo que o Tennessee Titans fez, porque daí a gente vai ter a nossa própria fonte de abastecimento, sabe? Cara, isso é muita sacanagem, mas é muito real. Nossa. Então, sabe, tá vendo se troca o Derrick Henry ou não. E, cara, não adianta colocar o Ryan Também Tannehill. pros Não, Eagles, não, isso não vai acontecer. Isso não vai o acontecer. pessoal tá especulando. Mano, o maior truque que o Howie Roseman, tipo assim, pode, né, fazer é achar que ele vai pagar caro em algum running back. Isso sempre será boato. Então, acho que você tem que dar chance pro Levis pra você descobrir o que tem nele. Malik Willis aí, aparentemente, né, não vai dar certo, mas o Levis que vocês escolheram aí na segunda rodada, né, o Titan subiu pra escolhê-lo, tem que dar, né, snap aí pra ele. Acho que esse jogo, assim, é um espaço amostral muito curto. Acho que ele teve passes que é tipo, o DeAndre Hopkins tá lá em algum lugar, toma, e tipo assim, ele resolveu. Mas aquela coisa do snap por snap, não acho que foi um jogo tão bom assim. É o primeiro jogo dele na NFL e, tipo, tá tudo bem. Mas eu acho que é ele que tem que seguir, sim. Mas assim, não deixa de ser sedutor o braço do Will Levis, cara. É uma coisa muito louca. Os dois passos em profundidade que ele conecta pro DeAndre Hopkins é coisa de Ele maluco. tem ferramentas, cara. O release dele é muito rápido. A questão é, ele vai ser consistente com essas ferramentas? Esse que é o ponto. Mas você sabe de onde que vem isso, né? De onde? Ah, sei, Da maionese. sim. Sei sim. O Will Levis, que eu não sei se vocês sabem, ele tem um contrato vitalício, se eu não me engano, com a Hellmann's. Com a Hellmann's, de maionese. Ele recebe maionese pra vida toda agora. É. Que doideira, né, mano? O cara toma café com maionese, pô. Isso não tem base, mano. Não tem base. Tá. Vamos falar então do seu gigantesco Falcons aqui. O Murilo pergunta: Taylor Heinicke merece a titularidade no Atlanta Falcons? Não merece. Eu acho que merece. Mano, você é anti-Desmond Ridder. Isso é complexo. Não é que eu sou anti-Desmond Ridder. Eu acho o Taylor Heinicke muito entretenimento. Ok, não, sou pela via do entretenimento. Não, tudo bem. Se a gente for por essa via, eu acho que merece. Né? Se a função número 1 do Atlanta Falcons é entreter o telespectador, concordo. Eu não acho que só isso, eu acho que ele toca melhor o ataque mesmo. É que eu sou anti-Desmond Ridder também. Eu dei chance pra ele, todo jogo que eu vejo do Desmond Ridder é um jogo... Pô, bizarro. Cara, eu acho que ele tá jogando bem nas últimas semanas. Tá com problema de turnover. E, tipo assim, saiu machucado. Não, total. Eu não acho que ele tá horroroso. Okay. Não é isso. Mas eu não vejo futuro nele. E assim, não ver futuro por jogador, o Taylor Heinicke é melhor do que o Desmond Ridder pra mim. E, sei lá, o Taylor Heinicke tem um negócio também. Eu acho que ele tem um meme do Modern Family que a Claire fala tipo assim, pra maioria das crianças é tipo, por que fazer isso? Pro Luke, por que não? E eu acho que o Taylor Heinicke é isso, sabe? O Taylor Heinicke não pensa, tipo, por que não eu vou fazer esse passe? Ele, por que não fazer esse passe, sabe? Eu acho que às vezes isso gera boas jogadas, tá ligado? Ele de fato é entretenimento. Acho que ele é bem o Min Show, né? Nesse sentido, assim, que é entretenimento puro. Mas eu ainda tô no time da paciência com o Reader. Sabe, eu acho que ele melhorou ao longo dessa temporada, ainda tá com problemas, mas eu acho que a gente tá muito impaciente com esses quarterbacks, sabe? A gente vai tocar em outro quarterback em específico, se eu não me engano, se você separou essa pergunta, do meu Packers, mas acho que não separei. Tipo, não? Mas você pode falar, você pode emendar já. Então, falando do Jordan Love, assim, também, né, um pouco, que eu acho que tem todo o contexto do ataque dos Packers, né? A pergunta era, e agora eu vou responder essa pergunta. Se os Packers escolherem alto, eles deveriam selecionar um QB.
né? Eu acho que se for autossuficiente pra você pegar um prospecto excelente, tudo bem. Tanto é que o contrato do Love acaba no final dessa temporada, ou do ano que vem, acho que é dessa temporada. Então, sim. É do ano que vem. Do ano que vem? Mas... Tem mais do ano que vem. Mas o elenco também precisa não só de talento, de certa forma, mas de experiência. Então, você tem... É o ataque mais jovem da liga, com OL, né, com peças muito novas, os recebedores são todos novos, o Jordan Love não tem tanta experiência, então o ataque comete muitos erros, né? Acho que o Matt LaFleur também, que é um cara que você falou, eu gosto mais dele do que todo o resto do planeta Terra. Eu acho que você é filho do Matt LaFleur e não sabe. Cara, ele merece as críticas também, mas eu acho que tem todo esse contexto, né? E eu gostaria também de deixar o Love nessa posição de encontrar sintonia com todo mundo, de todo mundo ter mais experiência, sabe? Então acho que fica nessa coisa do ouvir a galinha e acho que depende da situação que você tá, né? Acho que vai por aí. Beleza. E pra finalizar aqui nossas perguntas, o Augusto pergunta: Brock Purdy está quebrado mentalmente? E eu já vou pegar aqui o microfone pra dizer não. Eu não acho que seja esse o problema do Brock Purdy. Eu acho que o Brock Purdy está tendo dores de crescimento que qualquer quarterback que tem menos de 17 jogos na liga teria. É por isso que eu fui, às vezes, xingado pela torcida por falar que não, o Brock Purdy não é elite. E tá tudo bem ele não ser elite, sabe? Tá tudo bem ele não ser um QB top 10 ainda, porque uma coisa é você performar como um QB top 10, um QB top 5. Isso aí é só você olhar a estatística, vitória, ver se o cara tá completando os passes e é isso, sabe? Mas o cara ser um QB pra gente colocar à frente de tantos outros aí, requer tempo, requer experiência. E o problema do Brock Purdy eu não acho que tem sido mental. O Brock Purdy, na partida contra os Bengals, ele teve maus momentos na partida, especialmente no segundo tempo, porque o ataque terrestre estava emperrado. Quando a sua L não consegue avançar uma jarda sequer na linha de scrimmage, e o seu running back está batendo numa parede toda vez que ele tenta correr, o seu ataque fica unidimensional. E o Kyle Shanahan sofreu em todos os anos onde a corrida não entrou. Os 49ers já sofreram com isso outras vezes. Inclusive foi por isso que eles trocaram pelo McCaffrey. Porque nos tempos de Elijah Mitchell e Jeff Wilson Jr., o time também enfrentava essas dificuldades nas partidas. Então o Brock Purdy está sofrendo do que o Jimmy Garoppolo sofreu. De ter que carregar o time nas costas e fazer tudo no ataque. E a alma dos 49ers não é isso. E aí a gente pode até discutir, mas um QB Elite faria. Beleza, mano, mas assim, QB Elite na NFL tem 4, 5, no máximo, você que estiver forçando tem 5. É difícil você achar esse tipo de cara. Então, o que o Brock Purdy tá passando agora é por exemplo, antes ele tinha passes que eram interceptáveis e que não eram interceptados, porque o George Kittle tirava a bola da mão do recebedor, porque o recebedor errava a interceptação, o cornerback errava a interceptação. Agora ele não tá mais tendo essa sorte. E é normal, isso na NFL acontece. Uma das interceptações eu achei que foi completamente evitável, que foi a interceptação pro Elijah Mitchell. Depois ele lança outra interceptação que o passe também é feio. Ele ia ter uma terceira interceptação que volta por falta, mas aí na jogada seguinte ele sofre um fumble. Então assim, são dores de crescimento. Ele, durante a partida inteira ele jogou bem, então por que a gente vai falar que ele tá quebrado mentalmente? Porque situacionalmente rolou um turnover, sabe? O Mahomes tá tendo turnover pra caramba, o Jalen Hurts tá tendo turnover. O problema não é esse. O problema é se a base do seu jogo não tá limpa. Se você não consegue fazer o ataque andar em campo. E isso ele tá conseguindo fazer. E aí, antes de eu responder essa pergunta, deixa eu voltar com uma pra você. Você acha que a gente não deveria... Eu tô numa linha tênue aqui. Criticar um pouco mais o Kyle Shanahan em relação a isso? Do tipo... Quando você tá em situação desfavorável, esse ataque não funciona tão bem, né? Eu vi uma estatística assim, que quando o Shanahan entra perdendo por 8 pontos ou mais no último quarto, ele nunca ganhou um jogo. São 37 derrotas, né? Então, tipo, não que os times da NFL vão bem nessa situação, obviamente. Quando você tá 2 posses atrás no último quarto, é difícil de vencer. Mas perder 37 jogos nessa situação, eu acho que diz alguma coisa, sabe? Eu acho que sim... E não, no sentido de tipo jogar tudo na conta do Kyle Shanahan. Eu acho que não é por aí. Eu acho que todo técnico merece críticas. O problema é que as críticas que são feitas ao Kyle Shanahan, a torcida do 49ers é muito emocionada. Então, assim, quando o time tá vencendo, Kyle Shanahan pra técnico do ano. Quando o time tá perdendo,
Kyle Shanahan é o problema dos 49ers. E eu não consigo entender. O Kyle Shanahan ficaria desempregado 0,36 segundo após ele ser demitido dos 49ers. Iam ter mais de 20 equipes procurando técnico aí, e o Kyle Shanahan ia ser o primeiro na fila para ser contratado. O que eu acho que acontece com o Kyle Shanahan é que ele não lida bem ainda com situações adversas durante o jogo. Então vamos supor, o quarterback X sofreu uma interceptação feia. Ele é bom em montar um drive seguinte para gerar confiança de novo, para conseguir easy completions e etc. Tanto que o Brock Purdy fez um baita drive logo depois da segunda interceptação dele. Mas aí é aquela coisa também, o time tá perdendo por 14 pontos, o Kyle Shanahan tem que abrir a caixa de ferramentas e sabe, e falar, vai, faz o que você quiser aí, e começa a chamar passe pra caramba, e principalmente o que o Shanahan faz é chamar leituras rápidas, do Brock Purdy ter que fazer, olhou quem que tá livre naquele lado, é o jogador X, solta a bola. Não ter que escanear o campo inteiro, não ter que fazer um drop back de 7 passos, tomar um hit e esperar pra ver se o jogador tá aberto, sabe, aquelas coisas, não, é shotgun, plantou os pés, faz o passe. E parece que o ataque tá mais dinâmico. E eu entendo esse questionamento, porque pra quem tá vendo o jogo, pro torcedor, ele vê esse tipo de drive e fala, por que não fez isso a partida inteira? Porque não é assim que funciona. São situações. A defesa de Cincinnati já tava mais recuada, porque tava numa distância segura no placar. Então, assim, eu acho que o Shanahan merece críticas, porque ele ainda não lida muito bem com certas situações dentro de campo. Quando arriscar, quando não arriscar, quais chamadas você vai chamar numa quarta descida, quando que você vai chamar uma corrida numa primeira descida, se isso não está funcionando, qual que é a sua opção para contornar esse tipo de coisa, porque o jogo corrido pode não estar entrando, mas você vai abandonar completamente o play action? Então sim, eu acho que ele merece críticas, mas não da forma como a torcida dos 49ers faz. E aí, mano, sobre o Brock Purdy em específico, né? Acho que o problema em relação a ele sempre foi a percepção, né? Então, quando tava tudo dando certo, as pessoas chegavam assim, é o novo Tom Brady. Cara, calma. Tipo assim, não é polícia da alegria, não, mas, tipo, você tá colocando a barra muito alta pra um cara, entende? Ele tem essa narrativa, né? Essa história de ser o senhor irrelevante, ser a última escolha do draft. Então, quando ele consegue fazer esse tipo de coisa, né? E ganhar vários jogos e jogar bem, a percepção fica distorcida, né? Então, como você disse, tinha muito passe, cara, que era o wide receiver dos Niners que tirava, que o defensor dropava, e isso tende a regredir a média, a estabilizar de certa forma. Então, essa interceptação, igual você fala, assim, né, pro Elijah Mitchell, completamente evitável, mas aí acontece, sabe? O natural é que isso fique na média, assim, de certa forma. Então, né, de elite, ele foi pra, tipo assim, não, então ele é bagre, sabe? Cara, não, ele tá no meio termo, não é tudo sobre o QB, né, e acho que ele não tá quebrado, acho que ele cometeu erros que ele não deveria cometer, ele não tem experiência, mas ele é isso aí, sabe? Ele funciona, ele precisa de experiência, eu acho, mas nessas situações em que você exige mais dele, pra gente ver se dá pra confiar nele ou não nessa situação. Quando as coisas estão bem, a gente já viu que dá pra confiar nele. E às vezes é só isso que você precisa. Igual o Garoppolo foi até o Super Bowl, né? Acho que, enfim. E quando precisar do Purdy, vai dar pra confiar nele? Acho que essa que é a pergunta, né? Não é sobre ele ser um, né? Enfim, acho que vou terminar com isso. Pessoal, chegou a hora da gente fazer o nosso bolão da semana 9, um oferecimento de Playgreen. Cola lá, playgreen.com, pra fazer a sua fezinha com bônus de até R$600. Alex, pode começar. Meu primeiro palpite essa semana será o Philadelphia Eagles. Jalen Hurts mandou confiar e eu tô confiando. Essa semana um jogo extremamente importante contra o Dallas Cowboys, mas eu acho que esse time tá pronto pra vencer esse jogo, né? O Cowboys pode muito bem vencer, né? Acho que é um jogo que a gente tem que prestar muita atenção, porque as pessoas já descartaram o Dallas Cowboys depois daquela derrota, né? Meme, não ganha e tal, mas assim, esse time é perigoso. Mas eu acho que o meu Eagles é mais perigoso. Então, vou com o Philadelphia Eagles essa semana. Vamos vencer o clássico e chegar na bye week tranquilo e calmo com 8 vitórias e 1 derrota. Perfeito. Bom, eu vou com os Ravens contra o Seattle Seahawks. Não porque eu não confio no Seahawks, mas porque eu gosto muito desse time dos Ravens. E eu acho que os Ravens, eles jogam uma partida espetacular e em sequência tem uma vitória meio feia. E foi o caso dessa semana contra os Cardinals, que
Não foi o futebol americano mais bonito que os Ravens apresentaram na temporada, mas seguindo essa tendência, né, o próximo jogo deve ser espetacular. E vai ser um bom teste também pro Lamar Jackson, porque a defesa do Seahawks está jogando muito bem. O meu próximo jogo será o Kansas City Chiefs vencendo o Miami Dolphins lá na Alemanha. Esse jogo que promete ser um dos melhores jogos da temporada. E eu gostei muito que a NFL selecionou esse jogo para um jogo internacional, porque eu tenho a sensação, quando tem um jogo internacional ruim, que eu fico com aquela sensação de tipo, sabe? Tipo, o jogo é uma política de expansão da NFL, chegar em mais fãs, e aí quando tem um jogo ruim, fica, que bosta. Então esse jogo aqui tem tudo pra ser um jogaço e eu vou nos Chiefs. Ok. Meu próximo palpite será o Los Angeles Chargers, né? Que tiveram uma vitória aí tranquila. A primeira vez em sei lá quantos anos de Los Angeles Chargers que o Chargers ganhou um jogo tranquilo, né? Acho que, mano, eu nunca vi o Chargers liderando por várias posses chegando no último quarto. Então, assim, foi um prazer esse momento na minha vida, né? Que sou fã de Justin Herbert, né? Um jogo tranquilo pra ele. E por mais que eu tenha dito várias coisas de Jets, eu acho que esse é um jogo que vai ser aquela maluquice, mas que acho que vai dar Los Angeles Chargers aqui muito por conta do quarterback que está under center. Só um adendo, que quando começou essa partida, o primeiro passe do jogo foi uma bomba do Tyson Bagent, tipo, de 50 yards, 40 yards, e na hora eu falei, meu Deus, vai ser mais um jogo do Los Angeles Chargers. Cara... Mas não foi. O Chicago Bears, né, ele desafia toda a lógica possível. É. E minha memória me traiu, inclusive, nesse jogo, porque na minha cabeça era o Justin Fields que ia jogar. E aí, tipo, poucas horas antes do jogo eu falei, putz, mesmo, ele tá lesionado. Estava empolgado pra ver isso. Tá bom, então a classe é toda sua pro seu último palpite. Perfeito. Meu último palpite será o Atlanta Falcons contra o Minnesota Vikings. Então, estou apostando em qualquer que seja o QB, porque não sabemos como vai estar o Desmond Ridder, provavelmente ele vai jogar, mas vou botar uma fé aqui no seu Taylor Heineken também contra o Minnesota Vikings. Vai ser um jogo não tão fácil, eu acredito, muito por conta da defesa do Brian Flores, mas sem nosso querido Kirk Cousins, acho que fica complicado aqui para Minnesota. Infelizmente, é um cara que estava jogando muito esse ano e essa lesão, assim, ano de contrato, sabe, vem numa hora muito, muito, muito ruim. Logo ele que nunca machucou aí, né, então complicado, sabe, fico triste, mas essa semana aqui, usando, né, o palpite, vou com o Atlanta Falcons. Perfeito. E eu vou no Cincinnati Bengals contra o Buffalo Bills. E quem assiste esse programa aqui sabe que nós dois preferimos o Josh Allen em cima do Joe Burrow. Mas esse palpite mostra também que o futebol americano não é apenas o QB. Olha só, quem diria, né? É um jogo coletivo. E eu acho que o Cincinnati Bengals está em ascensão. O Buffalo Bills aí já vem de algumas semanas que não convence, ganha esquisito, sabe? Na última partida, os caras quase cederam uma Hail Mary, que bastava o Chris Godwin ter olhado para o lado certo. Então eu acho que por toda essa questão do Cincinnati Bengals aí ter voltado de uma bye week, ter destroçado o San Francisco 49ers fora de casa, tem uma moral, tem uma confiança, e eles também eliminaram os Bills no ano passado, então tem essa questãozinha ali que eu acho que vai dar uma moral pros caras. Vou com o Cincinnati Bengals aí, e assim a gente encerra o nosso bolão da semana 9 da NFL. E é isso, pessoal, ficamos por aqui. Alex, até semana que vem. Não vou precisar reclamar. Não vamos falar de São Francisco 49ers no próximo programa. O que nessa exata situação que o time se encontra, eu acho que é bom. Eu acho que é bom para todo mundo. Eu preciso de um descanso. Vocês precisam de um descanso. Mas provavelmente vai ter Philadelphia Eagles pro bem ou pro mal, porque é um jogo importante, né? Então, nos vemos na semana que vem. Alex, sempre um prazer estar aqui contigo. Merecedor de curtir umas férias, né, meu querido, do San Francisco 49ers. Nossa, aleluia. Mas é isso, sempre bom, irmão, estar aqui gravando contigo, certo? Então, mais um programa aí excelente que gravamos e te espero na semana que vem, se Deus quiser, com uma vitória do gigantesco Philadelphia Eagles. E é isso. Lembrar, galera, mais uma vez, não esquece de deixar a curtida, se inscrever, compartilhar com os amigos. Fechou? E vamos por mais. Valeu.